Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Júbi. Vamos falar hoje sobre Aboubakar, o atacante camaronês que está livre no mercado. E eu fiquei sabendo de umas coisinhas muito interessantes para trazer aqui agora no vídeo, para nos deleitarmos com esse São Paulo Futebol Clube que parece que não tem limite para o quanto vai melhorar e o quanto está mudando de patamar muito top para nós tricolores. Eu quero falar também de algumas notícias aqui, como o Rodrigo Nestor, por exemplo, e também um jogador novo que vem pro lugar do Patrick Lanza e pode também desbancar Enzo Dias no tricolor paulista. Coisa muito top, falar de um monte de assunto aqui como Ferreirinha. Luciano poderia ser esse 9 aí, mas o São Paulo agora indo pro mercado vai ser alguma coisa muito bacana. Falaremos também de Henrique Carmo e tudo mais o que convém falar do São Paulo Futebol Clube. Chega então comigo nesse like aí pra dar essa moral no vídeo. Você é muito bem-vindo aqui, então se inscreva no canal e faça parte comigo dessa família que só cresce, beleza? Então, vamos lá! Gente, olha só, o São Paulo ele tem hoje o Nicolas, lateral esquerdo da equipe de base, pedindo passagem já para tirar a posição do Patrick Lanza. O São Paulo tenta o empréstimo, a venda, se livrar mesmo do jogador Patrick Lanza da equipe de base, porque depois que o Wendel se machucou, o tricolor não viu nenhum sentido em manter o cara. Então agora o São Paulo quer se livrar dele e o Hernan Crespo se maravilhou com o que ele viu do jogador Nicolas, lateral esquerdo da equipe de base do São Paulo, que vem agora para compor o time principal do tricolor, sobretudo quando ausentes estiverem Enzo Dias e também o Wendel. O Wendel se recuperou de uma contusão e está disponível para o técnico Crespo agora para jogar já a Libertadores e também o jogo do Brasileirão, que o primeiro vai ser contra o Botafogo, né? E aí agora o São Paulo, ele tem um dilema pela frente. Ele segura o jovem Nicolas, já dá a vitrine pro cara e estuda a efetivação do cara para agora, ou ele segura ainda o Enzo Dias, que não é jogador nosso. É importante lembrar e ressaltar isso. O Enzo Dias, hoje, ele é um jogador do River Plate. O São Paulo tem uma grana para receber do River Plate assim que for concretizada a compra do Galopo, que está para acontecer já. Galopo batendo as metas necessárias ali, ele vai realmente ser jogador do River Plate. Então, o São Paulo teria que pegar uma grana. E aí o São Paulo tem o Tapia, que é do River, e também o Enzo Dias. O São Paulo precisando de grana e tendo agora o Nicolas, podendo ser esse lateral esquerdo reserva do Wendel, o Crespo já estuda colocar o cara e se tudo der certo, o São Paulo fica com ele efetivado ali junto com o Wendel e não tem a necessidade de comprar o Enzo Dias. É um assunto que muitos são paulinos discordam. Muitos querem o Enzo Dias, mas convenhamos, se o Nicolas for um excelente jogador, por que trazer aqui, por que trazer pra cá o Enzo Dias, né? Vamos pegar aquela grana do Galopo, que eu acho que é muito mais importante pros dias de hoje, e principalmente se o Nicolas for mais jogador que o Enzo Dias, e aí vocês vão me perdoar, mas não é tão difícil assim também ser melhor do que o Enzo Dias, não é verdade? E o Nicolas tem outra característica também que é muito importante, que eu já ia passar batido, ele é um atacante que joga pela esquerda, é igualzinho o Mailton. É quase que um atacante que joga pela esquerda. O Mailton pela direita. Ele é um jogador que gosta de ir até o fundo do campo, gosta de dar assistências e tentar fazer os gols. E isso chamou a atenção do técnico Hernan Crespo, que se maravilhou com a ideia, ficou muito top. E olha só, o Ferreirinha virou o titular mesmo do São Paulo após a contusão do André Silva. E fica agora o dilema aí se o Luciano consegue ser o centroavante. Enquanto o São Paulo sondou ali o Paco Alcácer, teve oferecido o Diego Costa, agora tem essa questão aí do Aboubakar, que eu já vou falar aqui. O São Paulo tem hoje o Dineno. Se quiser não jogar com o Luciano centroavante, o que tem pra hoje é Juan Dineno. E o Luciano, com o Ferreirinha virando titular, o Luciano é o centroavante titular também. Henrique Carmo pedindo passagem, Lucas Moura voltando. Dineno não deve ter chance porque ele não tem o nível do Luciano, que mesmo improvisado como centroavante, está acima do Juan Dineno na parte técnica e o quanto agrada o técnico Hernan Crespo e também a torcida do tricolor paulista. E o Rodrigo Nestor, ele foi um cara que chamou a atenção demais nos últimos dias aqui, hein? O que aconteceu? Rogério Ceni, parabéns inclusive, Rogério. O Rogério Ceni, ele foi campeão da Copa do Nordeste.
E aí o que tá acontecendo agora é que o Rogério tá em alta, né? Tá sendo comparado com técnicos aí como o Renato Gaúcho, Dorival, na questão títulos, Abel Ferreira, e ele é um técnico que tem poucos anos de carreira em relação a Dorival, Renato Gaúcho, por exemplo. Então, ele está muito em alta, o Rogério Ceni. Só que ele não foi campeão sozinho da Copa do Nordeste, né? O Bahia, apesar de ganhar do Confiança, lá, um time mais modesto, eles foram eliminando quem tinha que eliminar. E o Rodrigo Nestor é um jogador que brilhou muito. Ele deu assistências, ele fez gol, ele teve assim, uma participação ativa e brilhou, né, nessas finais. O que é muito bom pro Nestor e também pro Bahia, pro Rogério Ceni. Fica lá o Bahia que deu a confiança necessária pro Nestor. Fica o Rogério Ceni maravilhado com o seu pupilo e o Rodrigo Nestor que agora tá dando a volta por cima na carreira depois de ter enfrentado uma trovoada bem grande aqui no time do São Paulo, mesmo depois de ser campeão da Copa do Brasil. É um jogador que, convenhamos, aqui no São Paulo não jogou nada, hein? Foi bem aí na Copa do Brasil, fazendo aquele gol maravilhoso, mas não jogou nada. Então eu mesmo torci pro Nestor ir embora pro Bahia. E agora o que pega é que o Grupo City também vai comprar o Nestor. Então o Bahia compra o Nestor e é mais grana para os cofres do tricolor paulista. Fica aí pro São Paulino duas ótimas notícias. Além, óbvio, do Nestor ser uma ótima notícia, ele estar feliz, e o Rogério Ceni estar feliz também é uma outra ótima notícia, fica pra gente aqui duas excelentes notícias. Uma delas é que o São Paulo tem grana para receber e a outra delas é que o São Paulo efetiva, então, o Rodriguinho, que está brilhando muito no time do São Paulo. Rodriguinho jogando muito bem, ainda com uma dúvida pairando no ar se o São Paulo vai ganhar da LDU. O São Paulo foi eliminado daquela Copa do Brasil. O São Paulo entrou com o técnico Hernan Crespo brigando para não cair no Brasileiro, até que o Crespo consegue virar o time de ponta cabeça e dar a volta por cima. E aí a coisa ficou muito maravilhosa pro nosso lado, hein? Agora o Rodriguinho deu a volta por cima, está jogando bola, e enquanto ele espera poder perder a posição somente para caras como Lucas e Oscar, que, convenhamos, também são muito mais consagrados do que o Rodriguinho. Então, para ele, ser reserva do Nestor não é bom para a carreira, não é legal. Agora, ser reserva para Lucas e Oscar, pouco importa, logo os dois estarão aposentados e o Rodriguinho pega o corredor, pega a passagem, caminho aberto e fala: agora eu sou meia desse time aqui, tricampeão do mundo. É isso mesmo. E o Henrique Carmo é outro que também pede passagem, hein? O que eu me informei é que o Crespo agora, ele vai mesmo dar mais chances para o Ferreirinha, que tem aí o André Silva machucado, e também para o Henrique Carmo, que vai disputar essa posição com unhas e dentes, de maneira acirrada, podendo virar o titular do time do tricolor paulista muito em breve. E aí chama muita atenção, né? Porque ele já está roubando a cena, ele está já despertando o interesse de novo do futebol europeu. Lembra antes? Bayern de Munique queria levar o Henrique Carmo, e agora o São Paulo tinha encostado ele, os caras saíram fora, pararam de olhar. Agora que ele volta e agora briga uma titularidade e tem feito jogos incríveis pelo São Paulo, apesar da minutagem baixa, a Europa já está de olho de novo e o jogador do São Paulo está mais valorizado do que nunca. E aí é cinematográfico, não, meus amigos? Vem comigo aqui, chega aqui. E agora chegou o momento de falarmos sobre essa busca incessante do São Paulo por centroavante, depois de não ter dado certa a contratação, não deu certo, né, de contratar o Marcos Leonardo. O São Paulo tentou de tudo para trazer o Marcos Leonardo e acabou que não conseguiu. E agora o São Paulo não parou de buscar centroavante. O São Paulo tem a janela aberta ainda para contratar jogador livre no mercado. Fechou a janela de transferência, jogador livre pode contratar. E aí, o São Paulo chamou o técnico Crespo e falou: senta aqui, ó, na cadeirinha aqui na salinha e nós vamos conversar. E o Crespo indicou alguns nomes. E o São Paulo foi pra cima, olhar, especular, sondar o jogador Paco Alcácer, que eu falei com vocês aqui ontem, e também o Aboubakar, que é um jogador camaronês que brilhou já no futebol europeu e estava no futebol turco. Eu quero falar agora sobre o Aboubakar, mas antes disso eu quero explicar um pouquinho qual que é o próximo passo do São Paulo. O São Paulo busca por centroavante ainda. O Aboubakar é mais realidade do que nunca, apesar de dentro do São Paulo chegarem informações como: não queremos, não, tá fora do orçamento, não vai dar. É importante lembrar também que quando o São Paulo tentou o Matias Rojas e não conseguiu, ele trouxe pra cá o Rames Rodrigues, né? O Oscar. Quando o São Paulo tentou o Marinho, lá do
Fortaleza, antes era do Flamengo, do Cruzeiro, do Santos, tal, o Marinho. O São Paulo tentou o Marinho, fez proposta. São Paulo escreveu e falou, tá aqui a proposta. O Marinho não quis ir pro São Paulo, o São Paulo foi lá e trouxe o Lucas Moura. Então não duvide do São Paulo fazendo contratações. Não ache que o Aboubakar é caro pro São Paulo, não pense que não vai contratar de jeito nenhum, muito pelo contrário. Como o São Paulo colocou os dois caras no radar, os caras do outro lado também sentem a temperatura e falam, opa, o Oscar e o Lucas jogam lá. O técnico Hernan Crespo está lá. Não é qualquer um, você percebe? Não é, por exemplo, com todo respeito, não é o Henrique Carmo, o Rodriguinho e o técnico lá da base, lá, o Alan Barcelos. Esses daí ninguém conhece lá fora. O Oscar, o Lucas Moura e o Hernan Crespo, eles têm nomes gigantescos no futebol europeu. Você pega um cara igual o Aboubakar e fala, vamos pro time do São Paulo, que é tricampeão do mundo, ganhou de Barcelona, Milan e Liverpool também. O Liverpool não, mas o Barcelona e o Milan, o São Paulo foi superior nos jogos, sabe? Dos dois times europeus gigantescos. E depois disso, o São Paulo, além de ser tricampeão do mundo, tem esses nomes como Oscar, Lucas Moura, o Wendel e também agora o Crespo. Então, sim, é atrativo, sim, é possível e sim, é interessante. O Aboubakar é um jogador, assim, muito interessante, né, cara? Se você pensar direitinho aqui, ele é um jogador o seguinte, ele é um camaronês de 33 anos, então a idade dele não é tão avançada assim, né? Ele é um centroavante que está hoje sem clube. Ele jogou lá na França, no Lorient, depois ele jogou no Porto, lá de Portugal, e foi pro Besiktas, lá do futebol, chamam de Turquia, chamam de Europa, chamam de Ásia, né? Mas foi pro Besiktas lá. Lá do Besiktas ele volta pro Porto, e aí Besiktas de novo, até que ele vai pro Al Nassr, lá pro futebol do Oriente Médio mesmo. E aí Besiktas e o Hatay... Peraí que aqui a tela saiu. Ele foi depois pra esse último time aqui, ó, que é o Hatayspor, que eu também realmente não conheço. Esse Hatayspor aqui é um time que foi o último dele lá no futebol turco e aí ele acaba ficando sem clube hoje. O São Paulo, por sua vez, ele foi fazer uma sondagem desse jogador, o Aboubakar, além do Paco Alcácer. O Paco Alcácer teria pedido uma grana alta para jogar pelo São Paulo, coisa de 1,5 bilhão por mês. E qual que é a pegada? O Paco Alcácer, ele não joga bola desde janeiro de 2025, então faz muito tempo que ele está parado. O Aboubakar, ele já estava mais na ativa, ele é um jogador muito mais preparado para jogar pelo time do São Paulo, então ele já chegaria meio que pronto. Olha só, ele fica sem clube agora, no meio do ano, aqui em maio, em junho, ele fica sem clube. Então ele estava jogando até agora. Se ele tá um mês parado, um mês e meio, tudo bem. E o São Paulo, quando foi fazer a sondagem, o São Paulo foi olhar o cara, ver como que ele está, e aí o São Paulo achou, realmente, a princípio, que os valores seriam altos. Até porque o Aboubakar, ele também tem mercado, né? Não é um jogador encostado, ele estava até agora no time turco. Mas o São Paulo é um time que tem a necessidade. Depois que a janela fecha, você tem esse apagar de luzes da janela fechada, não é todo jogador que tá livre que ele passa a ser um atrativo muito grande para um time grande. Você pensa assim, ó, peraí, por que o Aboubakar tá livre? Porque o Barcelona não quis contratar? Não, porque ele ficou rodando por aí e acabou ficando sem clube. Então não é um jogador que está em alta. Que você fala, nossa, pra tirar o Aboubakar agora de lugar nenhum, que tá livre no mercado, é dificílimo. Não é, né? Até o Memphis Depay, por exemplo, ele tem um nome maior na Europa lá. O Aboubakar, ele não é esse nome todo gigantesco no futebol europeu. Ficou muito tempo ali jogando no futebol turco, que dizem que é Europa ali, beleza, mas não é um polo da Europa como os campeões do mundo como Espanha, França, Alemanha, sabe? Inglaterra, times ali que tem muito mais dinheiro do que os times turcos, inclusive. Os times turcos têm grana, mas eles não investem tanto assim. É comum você ver caras como Drogba, por exemplo, dar super certo no Chelsea e quando vai aposentar que vai lá pro Galatasaray. Não é que o Drogba no auge jogaria no Galatasaray. Não jogaria. É muito difícil ver um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Kaká, um Ronaldinho Gaúcho jogar num futebol turco, né? Então o Aboubakar, ele não é aquela primeira prateleiraça do futebol que você fala, nossa, é impossível, igual o Lewandowski. Não é, igual o Eto'o, igual o Mbappé. Não é. É um cara que hoje é muito plausível que o São Paulo possa e consiga contratar sim. Está no radar do São Paulo
Ainda não está certo e o São Paulo nega o interesse dizendo que é difícil. Mas agora o São Paulo vai entrar na jogada forte para se reforçar nesses últimos dias de transferência que ainda pode fazer aí de jogador livre no mercado. E aí, tá torcendo o Bobacar fechar com o São Paulo ou não? Fala comigo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!